Computer. Olá, bem-vindo ao canal que rola na Geronto, mais uma vez aqui para discutir temas importantes e interessantes e atuais da questão da velhice e do envelhecimento. Tô feliz de estar aqui hoje de volta, precisei ficar um tempo fora aí, tirei umas pequenas férias, então muito feliz de estar aqui com os meus amigos de volta e com a nossa convidada de hoje, que é um prazer tê-la aqui conosco. Nós vamos hoje falar sobre o tema envelhecimento e deficiência intelectual, pessoa idosa com deficiência intelectual, né? E para isso, nós convidamos hoje a Leila Castro, que é mestre em Ciências do Envelhecimento, com mais de 30 anos de experiência na área da deficiência intelectual e é especialista pesquisadora em envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. A Leila, ela atua como supervisora na gestão da qualidade do Instituto Jô Clemente, certo? O IJC. Então, Leila, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria iniciar te perguntando o seguinte, pedindo a você que defina para a gente, né, o que é deficiência intelectual, porque a gente está muito acostumado a ouvir falar, né, pessoa com deficiência, enfim, né, e a gente sabe que tem várias deficiências, né? E aí, hoje a gente vai falar aqui sobre a questão da deficiência intelectual, né, que é o nosso tema. Então, eu queria que você definisse para a gente o que é a deficiência intelectual. Muito boa tarde, eu quero agradecer a vocês pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui no canal, né, e poder falar de um tema que muito me agrada, muito me dá satisfação com relação ao tema, né? Só que eu peço permissão a vocês, né, Carlos, Sérgio, Marília, de que eu possa fazer minha audiodescrição. Então, quando a gente está falando de deficiência, então, no nosso meio, a gente tem muito disso, né? De poder falar também para o público a nossa audiodescrição, e eu peço a permissão para vocês antes de responder, tudo bem? Sim, tudo bem, claro, isso é muito importante. Então, eu sou uma pessoa de 1,66 m, sou branca, cabelos até o ombro, eles estão um pouquinho grisalhos já, sou uma mulher de 54 anos, né? E, como você já me apresentou, amo, adoro o tema da deficiência intelectual, e é isso que a gente vai estar conversando. E para dar continuidade e responder a pergunta aqui, é que, assim, a deficiência intelectual, ela é uma condição caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual, quanto no comportamento adaptativo. Quando nós falamos sobre a questão de causas, né, que levam à deficiência intelectual, ela pode variar muito. Então, ela pode vir de alterações genéticas, que é um exemplo que eu posso trazer aqui, que é bem mais próximo de todos, é a própria síndrome de Down. Ela pode ocorrer também nas questões de complicações durante a gestação ou até mesmo no parto, tá? Questões de desnutrição mesmo dessa mãe e da própria criança, intoxicações por substâncias também podem ocorrer. E quando a gente fala dessas limitações no funcionamento intelectual, ele tem uma questão diretamente quanto ao comportamento adaptativo, né? Eles vão influenciar habilidades conceituais, sociais e práticas, como a capacidade de aprender, resolver problemas, comunicar-se e realizar até mesmo atividades cotidianas. Existem características comuns, ou melhor, né, identificáveis diante da deficiência intelectual. Um dos pontos é a dificuldade de aprendizagem e compreensão, também uma dificuldade de adaptar a novos ambientes. Existe também uma questão de falta de interesse em atividades diárias, o próprio isolamento social, o aspecto de apatia, né? Essa questão de ficar mais introspectivo em alguns momentos, e muitas vezes também dificuldades na coordenação e concentração. Eu quero já trazer um pouco, né, na nossa conversa, que é importante a gente ressaltar que as primeiras etapas da vida, com relação aos cuidados, geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, e ela é extremamente importante,
com o apoio, né, dos médicos especialistas, os fonoaudiólogos, pedagogos, psicoterapeutas, entre outros. Porque tudo isso vai contribuir para esse desenvolvimento cognitivo, e vamos falar já, né, já dando o spoiler, que a gente está trazendo a questão da autonomia e independência, e para que ele possa ter essa sua relação com esse mundo social. Ô, Leila, Leila, só um minutinho, Marília. Só importante, eu acho assim, até em cima dessa sua fala, né? Um pouco antes de a gente começar, a gente estava conversando e as pessoas não confundam, né? Deficiência intelectual com demência, né? Com o Sim, Alzheimer, por exemplo, né? São coisas diferentes. Era só para ressaltar isso. sim, e é diferente até porque a pessoa com deficiência intelectual, ela pode sim vir a desenvolver uma demência, tá? Como outros aspectos que vão envolver o cognitivo, né? As doenças mentais que a gente diz. Mas é uma condição humana, né? Então, ele tem outros fatores, como eu mencionei há pouco. Então, existe diferença e é bom que a gente não confunda. Pode desenvolver? Sim, mas não quer dizer que é uma pessoa na questão do cognitivo, né? Da doença mental mesmo, tá? Perfeito. Leila, antes de eu fazer a próxima pergunta, ponha para aqueles que nos acompanham, quais são os principais nomes que se dá à deficiência intelectual. Para quem que nos escuta, vai pensar assim, autista está dentro da classificação de intelectual, síndrome de Down é, só para quem nos acompanha, para ter esta ideia de classificações, porque como o Carlos introduziu o assunto, nós temos várias deficiências, e de quem nós estamos falando quando nos referimos à deficiência intelectual? Só dizer os nomes e aí logo em seguida eu faço a pergunta que eu gostaria para você, por favor. Excelente, isso é um ponto bastante importante, né? Então, dentro do grande guarda-chuva da deficiência intelectual, hoje nós vamos encontrar a síndrome de Down, né, que é a mais conhecida, nós vamos ter síndrome de Rett, que são as síndromes, né, as questões genéticas, Williams, Prader-Willi, nós vamos ter, sim, hoje, dentro desse guarda-chuva, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, também ele está classificado dentro da deficiência intelectual. E aí, dentro de tudo isso, quer dizer, você vai vendo que tem as questões também neurológicas. Você vai encontrar pessoas que têm a deficiência por aspectos neurológicos e não por síndromes ou genéticos, né? Como a gente estava falando. Então, aqueles fatores que trazem a deficiência, eles vão trazer um leque enorme. Então, se a gente for classificar, são mais de 200 classificações, é muita classificação dentro do grande guarda-chuva. Mas em destaque que eu posso dar realmente a pessoa com TEA, ela está dentro do guarda-chuva, e também temos hoje uma outra vertente que são as doenças raras, tá? Então, uma parcela delas também é outra discussão aí que levaria bastante tempo para a gente conversar, que também é um aspecto que entra dentro do grande guarda-chuva da deficiência intelectual. Muito bom, eu acho que você já nos, né, localizou de quem, né, nós estamos falando, e isso favorece com que as pessoas possam entender. E a minha pergunta, dentro daquilo que a gente planejou para conversar com você, Leila, é assim: o envelhecimento tem sido presente na vida do mundo, do Brasil, e cada vez mais temos pessoas idosas. Isso é indiscutível. O último censo 2022 falou que o Brasil tem 32 milhões de pessoas idosas, e a minha pergunta é: as pessoas com deficiência intelectual estão vivendo mais? Aumentou a longevidade dessas pessoas sobre a Terra, né? E aí eu pergunto, geralmente uma pessoa com deficiência precisa de ajuda de alguém para cuidar dele. Geralmente, veja se eu estou enganada, quem cuida são as mães, muito mais do que os pais, não é? E eu pergunto, estas mães, né, já que se você me responder que eles estão vivendo mais, a minha pergunta, eu vou apertar você no seguinte sentido: estas mães, não é, que cuidavam e cuidam ainda, elas têm condições de prestar cuidado? Quem vai cuidar da pessoa com deficiência intelectual no falecimento da mãe ou daquela cuidadora principal? Tá? Então,
está vivendo mais? Resumindo, quem vai cuidar e cadê as mães? O que, que vocês têm provocado no que refere-se ao cuidado? Perfeito. Sim, estão vivendo mais. Então, isso a gente já tem acompanhado nas 2 últimas décadas. Então, já há 20 anos a gente já vem notando esse envelhecimento, que eles estão sendo mais longevos, tá? Claro, tudo isso graças aos avanços da medicina, da própria educação e o apoio social, tá? Que a gente vai falar aqui. Aí você está me perguntando, né? Se eles viveriam independentemente, né? Tudo isso também tem um impacto que varia ao longo da vida, que é se ele tiver, né? Assim, for capacitado, eu gosto muito disso, não gosto muito da palavra treinamento, tá? Mas capacitado nas habilidades do dia a dia, né? Desde o trato com a casa, o gerenciamento do seu dinheiro, seus cuidados, ele vai conseguir sim viver bem, né? Em qualquer situação. Não podemos negar, né, que também vai precisar do apoio comunitário. Eu vou voltar naquela questão, tá? Não tá lá no finzinho. A gente não pode esquecer que o apoio comunitário é extremamente importante, então esses programas, o próprio apoio de profissionais, né? Então ele é importante também para essa longevidade, e a gente tem identificado isso. Aí a gente está falando de um planejamento, né, de transição, que eu estou comentando exatamente dentro do que você me pergunta, né, desses cuidadores, quem que vai fazer os cuidados a partir do momento que seus pais já estão idosos, e isso vem ocorrendo, tá? É uma grande preocupação das famílias, das que eu encontro, das que eu converso, quem vai ficar com ele na minha ausência, e assim, entra muito dentro desse aspecto, esse planejamento de transição. Quando a gente vai falar dessas famílias atuais que temos hoje, né, as nossas pessoas com deficiência intelectual que já alcançaram a longevidade, vamos encontrar pessoas que já com 60, 70 anos, né, e, consequentemente, seus pais já estão com 80, 90 anos, já tem centenários também. Nas conversas que eu tive com esses familiares, eles me trouxeram que, assim, tem um grande medo de como vai ser o dia de amanhã e quem vai ficar com eles, porque os cuidados sempre ficaram sobre esses pais, tá? Principalmente as mulheres, isso é fato, sim. É uma geração de pais que vieram de um aspecto de institucionalização, então o cuidado realmente era muito mais focado na mulher do que no homem, e esse número é real. Temos também a situação de que as mulheres vivem mais, então elas continuam prestando esses cuidados, e aí a gente tem uma segunda turminha aí, né, que é os irmãos. Então, os irmãos estão assumindo esses cuidados, uma vez que os pais delegam isso para eles, eles conversam com seus filhos e falam assim, olha, o momento que eu não estiver mais aqui, como que a gente vai preparar e vamos fazer esse planejamento de transição? Para alguns, tem ocorrido de forma muito tranquila. Então, tem pais que se preocupam, já fazem todas as questões legais e entre outras, só que tem outros que são pegos de surpresa, que a gente não sabe, né, o momento que isso vai ocorrer, né? Então, ainda existem pais que pensam que seus filhos vão continuar sendo as suas eternas crianças, né? E eles vão morrer antes que os pais, que suas mães, muitas vezes, né? Só que não está acontecendo isso, e aí este é um grande problema, porque aí a gente precisa de uma rede de apoio, de suporte, que serão realmente, muitas vezes, grupo de amigos, outros familiares mais à distância, ou grupos de apoio que possam realmente oferecer essa assistência emocional e prática para essa vida da pessoa com deficiência intelectual que hoje, né, já se encontra envelhecida. Um ponto muito bacana, né, que a gente tem encontrado nas nossas discussões, quando a gente está ali junto, é o trabalho em uma tríade mesmo, né, envolvendo a família, o profissional e principalmente a pessoa com deficiência intelectual como protagonista da sua própria vida, né? Para eles, muitas vezes, foi negado esse diálogo, né, de escolha, porque eles vêm mesmo dessa cultura, né? Mas hoje em dia isso tem mudado muito. Então, eles estão tomando
iniciativa para discutir o que eles gostariam, o que eles querem fazer, como eles querem fazer e até com quem eles querem ficar. Já recebi, assim, dentro desses diálogos, até pessoas falando, eu quero morar sozinho, eu quero ir para uma instituição de longa permanência, alguns querem casar, tá? Eles querem ter uma vida com o seu parceiro, que eles acompanham também, né? Que eles têm os namorados, as vidas deles mesmo, e isso tem sido respeitado, né? Então, com todo cuidado, com toda tranquilidade, também discuta, né? Para analisar todos os aspectos. Então, essa tríade de discussão é extremamente importante, e eu tenho visto isso em alguns momentos, em alguns locais, que vem acontecendo, sim. Leila, só para concluir, a gente acompanhou e está acompanhando a Política Nacional de Cuidados. E os grupos, entre os grupos prioritários que estão definidos, elegíveis dentro da política, são as pessoas com deficiência de uma forma geral. E a gente espera que esta política venha responder esta necessidade também. Aí nos cabe, como pessoas que estudam envelhecimento, uma vez que as pessoas idosas estão também definidas no grupo prioritário, juntando-se as pessoas com deficiência para que o país efetivamente dê uma resposta. Mas o contexto do projeto de lei não é muito explícito nessa intervenção de necessidade que tanto as pessoas idosas quanto as pessoas com deficiência necessitam. Eu acho que tem mais um nível de assim, intencional, mas na prática muito distante, e isso sobrecarrega a sociedade e a família, e a nossa grande discussão é: cadê o Estado para se fazer presente, inclusive abrindo mais instituições, outros tipos de serviços, de modalidade de atendimento para responder. Estou falando da pessoa com deficiência e as pessoas idosas. É só um comentário para a gente ficar em cima do andamento desse projeto de lei. Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas era isso, que eu só um comentário. Ele é importante, sim, até para que a gente possa dar uma tranquilidade para o familiar cuidador, sabe? Porque realmente é um ponto que parece que não, mas é um ponto que eles se cobram muito. Então, existem famílias, né, familiares, que eles estão já com seus 95, quase 100 anos aí, já batendo, e eles, assim, eles estão segurando, eles falam assim, não, não é momento de morrer, sabe? Eu preciso ter certeza que meu filho vai estar bem cuidado, que alguém vai cuidar, né? Então, isso só vai trazer uma tranquilidade muito grande, importante essa política, ela é muito importante para esses grupos nos quais a gente está falando aqui, né? Pessoa idosa, de um modo geral, e as pessoas com deficiências, né? A gente aqui está falando especificamente da deficiência intelectual, mas a gente entende que é uma população, né, um segmento de outras deficiências também envolvidas e que tem seu envelhecimento bem complexo também, né? Então é importante, sim. Leila, você comentou essa questão das mães, né, em cima dessa pergunta. Eu queria aqui só ressaltar e até, de certa forma, fazer uma homenagem a uma pessoa que muito provavelmente você conhece, que é a Maria Amélia Vanpré Xavier, né? Que Sim, foi uma mulher que foi uma das pioneiras nessa luta, né? Da pessoa com deficiência intelectual, da inclusão da pessoa com deficiência intelectual. E, e eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com a Maria Amélia, né? A gente não trabalhou junto, mas ela participava muito próxima a um trabalho, um projeto que eu coordenava. E a Maria Amélia, ela tinha muito essa questão, né? Uma pessoa já bastante idosa, né? E ela tinha muito esse medo. Eu não lembro, me falhou aqui o nome do filho da Maria Amélia, mas eu me lembro que ela tinha muito medo, né? De partir, de morrer antes dele, e que acabou acontecendo, né? Mas eu queria deixar isso como exemplo, né? Assim, essa preocupação que parece que é geral das mães, né? E como a Marília disse, né? Mais das mães do que dos pais, que em geral são as mães que cuidam, né? Então, essa preocupação que existe. Aí, antes de eu passar agora a palavra para o Sérgio, queria só dizer que a Ieda chegou, está aqui com a gente. Então, Ieda, dá um oi aí pro pessoal para a gente passar para o Sérgio.
Oi, pessoal, desculpa o atraso, fiquei um pouquinho presa no trânsito. Eu já tinha conversado com a Leila ontem à noite. Leila, é um prazer enorme ter você aqui, querida. Desculpa o atraso, mas estamos aqui, estamos aqui. Sérgio. Obrigada. Leila, Me fala, permite, fala, fala. Sérgio, só uma coisinha. O Carlos falou de uma pessoa extremamente especial, a dona Maria Amélia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, Carlos, e com o filho dela. Então, eu falo que a minha trajetória, dentro dessas 3 décadas e um pouquinho, o nome dele é Ricardo, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ricardo. O Ricardo era uma pessoa com deficiência intelectual e física, né? Então, foi, assim, um presente. Eu falo que sou uma pessoa com um presente mesmo, de ter tido a oportunidade de ouvi-la, de estar presente dentro dessa luta mesmo, e é uma inspiração, Carlos. Obrigado por você ter lembrado. É uma memória muito boa estar aqui falando dela, porque realmente ela é um exemplo de pessoa que realmente mãe, né? Mãe presente, preocupada, e numa época onde a gente não tinha essa facilidade que nós estamos tendo neste momento, né? Essa facilidade de se comunicar tão online. Ela não, ela buscava conhecimento na fonte, ia buscar nas grandes bibliotecas e países onde já se falava de envelhecimento, e essa preocupação é muito verdadeira. Obrigada, viu, Carlos? Obrigada mesmo. Desculpa, Sérgio, ter te cortado, mas eu Imagina, precisava falar, porque realmente você é uma tá pessoa inspiradora. você tá sendo incrível, Leila, incrível. Sua presença aqui, como enriquece o canal. Você, com as suas falas, que estão muito esclarecedoras, vai nos ajudar, né, inclusive, a pensar, né, em disseminar essas ideias aqui para o Brasil, para que cuide o, o Estado, como a Marília falou, né? Não só as famílias, mas o Estado também ajude a cuidar das pessoas com deficiência e, inclusive, principalmente das pessoas com deficiência intelectual, que é o mote maior de hoje, mesmo porque a pergunta que eu vou te falar até vai junto com algumas coisas que já se falou aqui, o medo dos pais e principalmente das mães de morrerem antes, né, da pessoa com deficiência. E é isso que eu queria te perguntar. As pessoas hoje com deficiência intelectual têm um envelhecimento precoce em relação às outras pessoas. Quer dizer, o que ainda é mais preocupante, se souber, e o que que a ciência já mostrou em relação a isso? Há mesmo um envelhecimento precoce das pessoas com deficiência intelectual? Sim, posso dizer que sim. E os estudos, né? A gente vem avançando muito aqui no Brasil, então já temos pesquisadores que estão realmente abraçando esse desafio com relação a estudar essa população. São raros, né? Eu me coloco nisso também, mas já temos algumas pessoas que estão estudando. Onde a gente tem observado mais a questão do envelhecimento precoce é na população com síndrome de Down, tá? Onde eles apresentam esses sinais aproximadamente entre 40 e 45 anos, e até mesmo em alguns casos antes até, então já tem alguns sinais aí. E o que tem contribuído para esse envelhecimento precoce, né? Eu gostaria até de trazer um pouco para a gente pensar sobre isso, porque vai falar assim, mas tá, o que é o sinal desse envelhecimento, né? Os estudos fora do país, onde eles estudam já há muito mais tempo, eles foram trazendo essas à luz, né? Então, tipo assim, olha, acompanha por aqui. E aí, assim, eu falo porque eu fiz recentemente, né, uma pesquisa, né, onde eu trago esse olhar também, e eu identifiquei alguns aspectos que eles corroboram mesmo com esses achados dos outros países, né, que já estão muito além. Então, eu vejo que realmente o nosso país está realmente envelhecendo com pessoas com deficiência intelectual precocemente. Como eu tenho outros colegas que estão estudando aqui, principalmente em questões que são focadas às doenças mentais, na questão mesmo do Alzheimer, tá? Então, eu tenho colegas que estão estudando e eles realmente estão trazendo à luz também essa questão. Aí, o que contribui, né, para esse envelhecimento precoce, né? A gente tem uma maior incidência mesmo de comorbidades, as pessoas têm isso, a questão
de diabetes, doenças cardíacas, fatores endócrinos, essa questão da saúde mental é bem comum também, né, na população. A dificuldade de manter a independência nas atividades de vida diária, né, e na socialização, então é o declínio mesmo dessas habilidades adaptativas, elas realmente acabam também corroborando para isso. Quando você começa a perceber, né, que eles estão tendo perdas de vocabulário, então com isso também eles, como eu falei, né, eles têm maior risco, né, de desenvolver doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, né, que é o mais comum, Parkinson também. Nós tínhamos a gente chama de atendido, né, lá na organização, que desenvolveu Parkinson também. E também a questão de múltiplos medicamentos, Sérgio. Então, isso tem contribuído muito, a combinação entre antidepressivo, anticonvulsionante, sabe? Isso daí também acelera muito a questão deste envelhecimento precoce, né? Então, assim, o que a gente pode estar fazendo, né, para contribuir para que ele continue sendo mais longevo, né? E é o que vem acontecendo em muitas situações. É realmente incluir as intervenções precoces o quanto antes, envolvendo com atividades de estimulação cognitiva, física, ter também esse ambiente que vai favorecer cada vez mais a sua autonomia e independência, não deixá-lo isolado, né? E promover, envolvê-lo dentro de tudo isso para que ele possa ter esse envelhecimento mais saudável, com uma perspectiva de longevidade, sim. Leila, nessa lógica que você está colocando, né? Tá. Um pouco a Marília já estimulou quando começou a falar da Política Nacional de Cuidados, que é alguma coisa para a qual nós temos que estar muito atentas, estimular, chamar atenção, incluir todas as pessoas que precisam de cuidados, né? De A a Z, né? E aí a gente está falando aqui de duas searas que estão se interagindo. As pessoas idosas que precisam de cuidado e as pessoas com deficiência que também envelhecem, né? Além de serem as pessoas com deficiência que envelhecem e que também precisam de cuidado, e um cuidado talvez um pouco mais específico, não vou dizer especial, mas um pouco mais específico. Dentro deste caminho que foi construído na atenção às pessoas com envelhecimento intelectual, foram feitas algumas políticas públicas? Conta para a gente o que já foi feito, se é que foi, tá? Em relação a isso, em termos de políticas públicas, e se não foi, eu acho que é importante que a gente coloque aqui se não foi, porque para chamar a atenção da necessidade, né? O que seria prioritário nesse momento? Comenta um pouquinho com a gente. Claro. Não, política pública, ela vem ao longo dos anos evoluindo, sim, tá? Ela vem acontecendo, claro que aí a gente tem um aspecto da execução dela. Uma delas é a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, né? Que também ela é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Quando ela foi criada, ela veio para estabelecer direitos e garantias para as pessoas com deficiência no quesito de saúde, educação, trabalho e assistência social. Então, ela veio para reforçar tudo isso que a gente entende que na Constituição já está preconizado, mas ela foi específica, né? Então, ela foi realmente a favor de que, assim, vamos falar efetivamente da pessoa com deficiência, né? Dentro dessa perspectiva, então a gente traz também uma discussão com relação a um decreto que foi de 2011, que é o Plano Viver Sem Limites. Então, ele também veio com a finalidade de promoção à inclusão social e até propriamente a autonomia das pessoas com deficiência, né? E também focada em muitas áreas, né? Na educação, saúde, acessibilidade e inclusão social. Então, aqui a gente tem um decreto que contribui para que isso ocorra, né? Para que ele aconteça mesmo, faça valer a lei, né? Aí, vamos falar que, assim, temos alguns programas dos ministérios. Um deles é o Programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que ele também, ao mesmo tempo que ele é focado na pessoa idosa, ele inclui a pessoa com deficiência intelectual dentro dessa perspectiva. Então, ele também garante, de alguma forma, transversalmente, para essa população. E tem mais um programa que eu encontrei recentemente, que é o Envelhecer nos Territórios, e o Viva Mais Cidadania,
que também vem do governo federal, né? Que eles vão especificamente para a população idosa em geral, mas eles beneficiam também a pessoa com deficiência, na questão de proteção de direitos e combate à violência. Então, esse daqui ele já vai para um outro aspecto e atende também essa população. E para Pensando quem em nos futuro. escuta, Leila, assim, nem Sim. sempre assim, eu acho que as pessoas relacionadas ao tema, elas são muito ligadas, elas vão atrás, elas sabem, são informadas, etc. Mas pode ter alguns que não saibam, né? E aí eles ouvem você falar aqui agora e falam, nossa, como é que eu acho isso? Aonde eu vou atrás, né? Se eu não acessei ainda, quem que eu devo procurar? Por onde eu começo? Ah, sim. Isso tudo que eu falei, ele vem de nível federal, tá? Então, não quer dizer que os estados também estão fazendo efetivamente, tá? E nem os municípios. Mas existe uma intenção, existe uma política sendo colocada, então eu estou trazendo mais em nível federal, nível nacional, para que isso também possa ser cobrado e fazer valer dentro do seu próprio território, se não acontece até o momento. Que nem você está trazendo um ponto, Ieda, muito interessante. Aqui no município de São Paulo, nós temos tanto o PAI, né, que é um programa fantástico, que é para pessoa idosa, e a gente tem o APD, que é focado para pessoa com deficiência. Ele se inspira, né? Ele é um programa que foi inspirado no PAI. Então, assim, funciona muito. Então, é uma política pública local, né? Eu não procurei não trazer especificamente local, mas eu faço referência a esse trabalho, que é um trabalho de excelência e que funciona, né? Basta realmente ter o desejo que a coisa aconteça e ela acontece, e isso realmente só tende a contribuir. É o famoso ganha-ganha para todo mundo, né? Então, é nesse aspecto, né? E aí, assim, dando continuidade com relação às prioridades, né? O que que a gente está pensando de futuro, né? Vem ao encontro disso que a gente já conversou, que é os cuidados mesmo. Então, programas de suporte contínuo. Isso não tem como a gente não falar, né? Então, essa proposta mesmo de cuidados, ela é extremamente importante. Ela tem que acontecer, sim, né? Para benefício de muita gente, até mesmo se bobear nosso benefício futuro, né? E eu falo que tem, assim, também um apoio, né? A gente hoje tem conseguido muito ver que as tecnologias assistivas, elas têm contribuído demais também nesse suporte contínuo, então, utilizar mais delas também, explorar mais esse campo, é muito bacana. E a própria inteligência artificial, né? A gente tem visto aí os robôs de companhia, o quanto que eles têm contribuído. Tudo bem, é uma tecnologia de alto custo, de alto nível, mas se a gente realmente fizer valer e trazer ela para a realidade, eu acho que isso dá para a gente trazer próximo a todos, né? Isso é questões de pensar em ações que vão contribuir, né? Muito para esse aspecto. Um ponto, né? Falando de linha de cuidado mesmo, né? A capacitação dos cuidadores. Então, além da formação, ter essa remuneração para o cuidador familiar, além do profissional também, né? Eu acho que dentro dessa política tem que olhar isso. Existem famílias que deixaram de trabalhar, não foi por opção, e realmente, assim, por necessidade. Então, e os cuidados, a gente sabe que cada vez mais eles são custosos, então isso também é um ponto que, dentro de uma política, é algo para se pensar. E falar um pouco dessa acessibilidade e inclusão, quando a gente está falando sobre isso, né, eu estou comentando, não só romper as barreiras físicas, porque elas realmente as arquitetônicas que a gente está falando, elas já estão acontecendo, elas são mais fáceis, mas as atitudinais ainda a gente precisa avançar bastante e implementar cada vez mais o uso da linguagem simples, né? Dentro de tudo, dentro das nossas comunicações, a forma como a gente fala. Então, a linguagem simples também, ela aproxima as pessoas, né? Ela não deixa as distâncias. Então, isso a gente traz as pessoas mais próximo de nós. Então, é contributivo para todos. Então, é para a pessoa com deficiência, é para a pessoa que está envelhecendo e é para a pessoa que já está envelhecida, né? Então, elas vão, sim, uma forma de garantir, né, que elas tenham, eu penso isso, né, que elas tenham uma qualidade de vida digna, né, e mais segura ao longo dessa vida e na sua própria velhice.
Então, Leila, a gente está terminando, né? E, infelizmente, nosso tempo aqui é meio curto, né? Mas fiquei muito feliz que você citou aí o PAI e o APD. Para quem não sabe, né? A gente até já teve aqui no canal o PAI, né? Que é o Programa de Acompanhante da Pessoa Idosa, né? Na sequência do PAI, na mesma linha, foi criado o APD, que é o Programa de Acompanhante à Pessoa com Deficiência Intelectual. Eu tive o prazer de construir esse programa junto com duas pessoas fantásticas, que é a Sandra Vieira e a Cláudia Tacolini, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e a gente criou isso junto, pensou isso junto, montamos uma equipe bem legal assim, e fico muito feliz, né, que ele deu certo, né, e ele está aí até hoje e pode servir aí para quem está nos ouvindo, que é gestor, enfim, né? É um programa que pode servir de modelo para ser uma política nacional, né, que seria muito importante, tanto quanto o programa acompanhante de idosos. Mas aí, assim, eu queria te fazer uma pergunta para a gente terminar, que é o seguinte, Leila, no Brasil, ou até fora do Brasil, enfim, em outros países, né, existem instituições, organizações, enfim, que estão atuando nessa área, que têm essa preocupação do envelhecimento da pessoa com deficiência? Como é que está isso no Brasil e fora do Brasil? Bem, existem boas práticas, existem trabalhos maravilhosos, né? Tem muitas organizações nesse segmento, preocupadas, sim, desde o nascimento até o envelhecimento. A organização na qual eu trabalho, ela é preocupada já há mais de 2 décadas, né, sobre esse aspecto, e realmente, pensando nesse sentido, que elas têm um papel extremamente importante, né, que é esse suporte às pessoas com deficiência intelectual ao longo da vida, né? E com isso tudo, elas veem ao seu trabalho, né? E a gente fala sobre um aspecto, vamos falar, fora do país, isso já está desenvolvido há muito tempo. Existem cases de sucesso onde a gente também se inspira e traz para cá para fazer o trabalho também acontecer, porque pessoa é em qualquer lugar do mundo, né? Então, com isso, o foco realmente é no aspecto da melhoria da qualidade de vida, né? Trazendo propostas que, como eu falei, desde criança, jovem, adulto, idoso, né? Que ele tenha acesso, né, dentro dessa perspectiva, de serviços que tragam significado, funcionalidade para eles, para que eles possam se desenvolver pessoal e muitas vezes até profissionalmente, né? Que a gente sabe que existe um peso, né, no sentido você ter uma vida laboral, o que você contribui, enfim, e isso as pessoas com deficiência intelectual, elas têm ganho muito esse espaço, esse protagonismo nesse sentido, né? Esse suporte, né, dentro das organizações, né, ele não fica focado apenas na pessoa com deficiência, isso que é muito bacana. Então, as organizações, elas têm se comprometido em estabelecer um suporte também para as famílias e seus cuidadores. Então, elas acabam se beneficiando destes programas, que muitas vezes são de inclusão e até mesmo de defesa de direitos, né? Porque qual é a ideia? É que realmente dê um amparo para que o familiar cuidador, junto com a pessoa com deficiência, ela consiga, no seu dia a dia, enfrentar, saber lidar com esses desafios do cotidiano, que muitas vezes, como eu falei, eles ficam reclusos e ficam um pouco perdidos. Como eu faço? O que eu faço? Né? Porque o próprio momento da notícia, quando você identifica uma pessoa com deficiência, ele é extremamente delicado. Então, a partir deste momento, é onde você transforma a vida destas pessoas ao longo do seu percurso, né? Da sua jornada na vida, né? E aí, o que acontece? Também, como eu falei, eles acabam se limitando, né? Ficando aquém, se descuidando ou até sem saber o que fazer. Então, as organizações sociais, elas vêm ao encontro neste sentido, para ajudar, né, encontrarem seus direitos fundamentais, né, para que eles possam, ao longo da vida, serem providos e terem uma vida plena, né, para terem uma vida
de qualidade, desafios todos nós vamos ter, eles também terão, isso é muito legal, porque é uma forma de crescimento, mas de uma forma que, assim, mais consensuosa, mais verdadeira para qualquer pessoa. Então, as organizações sociais, elas vêm a esse encontro, né, de contribuir a dar o caminho, né, e dando suporte. Então, é muito bacana, e também muitas dessas organizações, a que eu trabalho, a gente tem um trabalho de defesa e garantia de direitos, de incidência política também, então, para que contribua, né, levar essas questões para serem discutidas sempre em prol desta população. Então, é isso. Que bom, então, Leila. Nossa, olha, que bom ter você hoje aqui com a gente, né? Foi um prazer enorme a gente poder falar desse assunto tão importante, né? E que às vezes tão esquecido, né? Pela população em geral. Então, acho muito importante trazer isso para as pessoas que estão envelhecendo, para as pessoas que têm parentes, né, que estão nessa condição, que são pessoas com deficiência intelectual, enfim, né, e para profissionais que trabalham na questão do envelhecimento, para que prestem atenção a isso, né, e tragam, incluam isso na sua discussão, no seu trabalho, enfim, né, e como eu falei anteriormente, principalmente gestores, né, que pessoas que vão aí atuar aí na área de políticas públicas, que elas incluam essa questão da deficiência intelectual no envelhecimento, né? Então, eu queria te agradecer muito você estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer enorme ter esse tempo aqui falando sobre esse assunto e agradecer a todos que estão nos assistindo e pedir a todos, né, que indiquem, né, que divulguem essa informação, que é bastante importante, e se inscreva no canal, né, para poder receber aí novos programas, enfim, novos episódios que a gente tenha. Então, Leila, queria te agradecer muito, queria que você fizesse uma despedida aí, falando alguma coisa que ficou faltando nos questionamentos que a gente fez, alguma coisa assim, mas muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que quero agradecer a oportunidade de ter esse espaço, né, para poder falar sobre esse tema, que é um tema que eu trago no coração e é um presente mesmo que eu recebi ao longo desses anos todos, trabalhando com a deficiência intelectual e mais o envelhecimento, né? E agradecer de estar presente com vocês. Vocês são minha inspiração, tá? Isso eu nunca vou negar. E aprender com vocês, né? Vocês trouxeram toda essa bagagem que hoje eu falo um pouquinho sobre envelhecimento, que eu me sinto ainda muito uma aprendiz do envelhecimento da pessoa com deficiência, e que a gente possa ter outras pessoas discutindo, né? Como eu falei, a pesquisa sobre a deficiência intelectual e seu envelhecimento, ela ainda é pequena, tem uma amostragem ainda, né? Então, que a gente possa ter outras pessoas interessadas, ela é complexa, né? Por conta dessas questões que envolvem a cognição, né? Então, isso eu não vou negar, mas que a gente possa ter outras pessoas interessadas, porque todos vão ganhar, né? Então, é uma forma de que, sem Certeza. pesquisa, sem pessoas interessadas, a gente não consegue mobilizar políticas públicas e trazer outros fatores que melhorem a qualidade de vida de todo mundo. Inclusive, né, eu falo principalmente em nome da pessoa com deficiência intelectual. Obrigada, viu? Foi um prazer. Exatamente. Nós te agradecemos. Prazer enorme ter você aqui. Então, pessoal, até a próxima. Fique aí com a gente no canal. Até mais. Até mais, obrigado.